Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Por que Deus não perdoou o diabo? A Bíblia diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, ou seja, aqueles que se rebelaram contra Deus. Entre estes, com certeza está Satanás, porque ele também foi um dos anjos expulsos do céu. A Bíblia não diz que Satanás pediu perdão. Então temos que ver em que sentido não os perdoou. Vamos ler em 2 Pedro 2, verso 24, para contextualizar e ficar mais claro, mais fácil para chegarmos à conclusão. Lá diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram. Mas em que sentido Deus não os perdoou? Será se eles pediram perdão? Vamos ler. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A Bíblia nos prova que o pecado do diabo e dos demônios teve consequências para eles, tanto no momento da expulsão do céu, quanto na eternidade, pois o destino do diabo e dos demônios está selado. Para eles não tem mais volta. Serão lançados no lago de fogo. Para eles não tem mais volta. O diabo já está julgado. Está em João capítulo 16 e verso 11. Lá diz: o príncipe deste mundo já está julgado. Em 2 Pedro 2, verso 4, conforme já lemos, diz que os anjos caídos estão reservados para o juízo. E o juízo é o fogo eterno. Eles estão presos no inferno, aguardando o juízo, que será o lago de fogo. Em Apocalipse 20, verso 10, diz que o diabo será lançado no lago de fogo após o reino milenar. Então, para o diabo e para os demônios é um caminho sem volta. A Bíblia não nos dá todas as informações sobre o conflito ou a rebelião de Satanás. Quanto tempo durou essa rebelião antes da expulsão? Se tinham chance antes de serem expulsos? A Bíblia não cita nada. Da mesma forma, o homem. A chance é em vida. Após a morte, a Bíblia diz que segue seu juízo. Em Hebreus 9, verso 27, diz que após a morte segue-se o juízo. Então o tempo para o homem de arrependimento é aqui na terra. Agora, Satanás e seus anjos, a Bíblia não diz se eles tinham chance antes de serem expulsos. A Bíblia não nos informa. Vamos observar uma coisa. Antes de Adão e Eva pecarem, e antes do pecado entrar no mundo através de Adão, Deus providenciou um plano da redenção humana ainda na eternidade, antes da queda do casal. Isso está escrito em Apocalipse 13 e verso 8. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A queda de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Ainda na eternidade, Deus já sabia que isso ia acontecer e providenciou um plano de resgate. E já no caso de Satanás, não houve nenhum plano de resgate. A sentença deles foi aplicada assim que foram expulsos do céu. Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, Deus já tinha providenciado o plano da redenção. Em Gênesis 3, verso 15, o Evangelho foi pregado pela primeira vez. O plano da redenção humana foi revelado pela primeira vez na Bíblia
em Gênesis 3, verso 15. Sobre Satanás, Deus não criou um adversário, nem criou Satanás para cair. Em Ezequiel 28, verso 15, diz que Satanás foi criado perfeito, da mesma forma que Adão e Eva também foram criados perfeitos. Lá em Gênesis diz: e viu Deus que era bom. Deus não cria nada imperfeito. Toda a criação de Deus é perfeita. O ser humano se corrompe depois que deixa de ser criança, mas enquanto ele foi criado, ele era perfeito. Deus deu o livre arbítrio ainda na eternidade. E depois deu a Adão e Eva o livre arbítrio. Se não houvesse livre arbítrio, Satanás obedeceria a Deus por obrigação e não por amor a ele. E da mesma forma Adão e Eva. Se não houvesse a opção de escolha entre obedecer a Deus ou não, eles obedeceriam a Deus por obrigação, porque não tem opção. Da mesma forma nós também temos a opção de servir a Deus ou não. Senão, não seria livre-arbítrio. Muitos perguntam por que Deus não destruiu o diabo ao invés de lançá-lo na terra, sabendo do mal que ele iria causar? Esta pergunta, da mesma forma, podemos perguntar por que Deus não destruiu Adão e Eva, ou por que fez Adão e Eva sabendo o mal que causariam com o pecado? Deus não impede o mal de suas criaturas. Ele deu o livre arbítrio. A opção de obedecer ou não é própria. Deus não os impediu de pecarem, nem os destruiu, tanto se referindo a Adão e Eva, como também se referindo a Satanás e os demônios. Deus nunca impediu ninguém de pecar. E Deus não os destruiu. Por quê? Com isso, também, vemos o amor e a misericórdia de Deus em perdoar o arrependido. Com isso, vemos o amor de Deus pela humanidade em enviar Cristo para morrer na cruz para salvar o pecador. Se Deus tivesse destruído Satanás, nós não conheceríamos a Deus como conhecemos o amor de Deus pela humanidade. Foi através disso que conhecemos a Deus. Deus não impediu Satanás de pecar e nem o destruiu. Da mesma forma Adão e Eva. Mas ele demonstrou e demonstra o amor pela humanidade, enviando Cristo para morrer pela humanidade. Essa é a maior prova de amor que se pode dar. Cristo, sendo Deus, se fez carne e veio ao mundo para salvar o pecador. A Bíblia não tem a resposta para todas as perguntas. Em Deuteronômio 29, verso 29, lá diz que as coisas são reveladas para nós e para nossos filhos, e as encobertas são para o nosso Deus. A Bíblia não tem a resposta para tudo. Existem muitos pontos de interrogação na Bíblia. Tudo que é necessário para o homem ser salvo e viver em comunhão com Deus está na Bíblia de forma literal, para ser salvo, para ter comunhão com Deus. Mas existem coisas que a Bíblia não tem uma resposta direta, literal, como essa aqui. A Bíblia não dá os detalhes como foi o conflito no céu, Deus e o diabo. A Bíblia não dá todos os detalhes, mas o necessário acerca do assunto nós temos. Então é só isso. Se você gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo.